Mensagem Bíblica com o pastor Zildo Nascimento. Eu quero convidar você então nesta manhã, para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 19 a 34. Eu quero falar sobre um assunto pertinente aos nossos dias, as armas na luta contra a ansiedade. Então abra a sua Bíblia, se você está aqui, abra a sua Bíblia, nós estaremos projetando os textos também aqui no telão central, para você acompanhar se você está sem a sua Bíblia. Se você está na sua casa, se você puder e tem a Bíblia, abra a Bíblia aí nesse texto, Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. E diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. As armas da luta contra a ansiedade. Esse texto aqui, que lemos, faz parte do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre ética, onde Jesus fala sobre comportamento cristão, onde Jesus fala sobre as atitudes que cada um de nós devemos ter na nossa vida, no dia a dia. E Jesus pregou esse sermão há 2000 anos. E há 2000 anos, Jesus, então, aborda um assunto que afeta a nossa vida hoje, que é a ansiedade. Parece que Jesus estava pregando há 2000 anos, mas com os olhos voltados para este ano de 2020. Isso porque a ansiedade é um dos grandes males do nosso tempo. Ela atinge a todos, ela atinge a ricos, ela atinge a pobres, ela atinge a doutores, analfabetos, ela atinge a crianças, atinge a adultos, ela atinge a crentes e também não crentes. E especialmente este ano, onde nós fomos impactados e estamos enfrentando um desafio muito grande. E é muito difícil você encontrar uma pessoa que não é ansiosa ou que não teve nenhum momento de ansiedade em sua vida. Mesmo que nós tenhamos Jesus como nosso Salvador, mesmo assim, a nossa natureza ainda é suscetível às circunstâncias que vêm sobre nós. E a ansiedade, ela rouba a nossa paz. Ela rouba a nossa confiança em Deus. Ela embaça os nossos olhos da fé, de maneira que, muitas vezes, diante da ansiedade, nós ficamos com uma visão turva, as lentes dos nossos olhos se tornam ali escuras. Isso porque a ansiedade é se preocupar, ou preocupar antes do tempo. A pessoa ansiosa, ela vive no hoje o problema do amanhã. Ela antecipa, então, os sofrimentos esses que podem até nunca acontecer. Originalmente no grego, a palavra ansiedade significa estrangulamento. E significa que a ansiedade, ela estrangula a nossa alma.
ela asfixia as nossas emoções, ela rouba a nossa paz com o Senhor. E ela coloca então, também, ela aprisiona também as nossas esperanças. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele dizia que a ansiedade é a mãe de todas as neuroses. Já Salomão, também nessa linha de raciocínio, falando sobre ansiedade lá em Provérbios, ele diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a palavra boa o alegra. Uma pesquisa não tão recente apontou que a ansiedade, na maioria das pessoas, está baseada em 40% em fatos que jamais acontecerão, em 30% em acontecimentos passados que não podem ser mudados, em 12% em críticas injustas e inverídicas sobre a pessoa, que vem de outras pessoas, em 10% com a saúde, que com a ansiedade só piora ainda mais, e apenas 8% com problemas que realmente devem ser enfrentados. Então percebam que a ansiedade ela acaba sendo improdutiva, ou seja, ela não resolve nenhum problema, ela não altera o nosso passado, ela não melhora o nosso futuro, mas ela prejudica o nosso presente. Ela também é irracional porque ela aumenta os nossos problemas. E ela também é nociva, é prejudicial, porque ela provoca doenças. Pessoas com ansiedade têm gastrites, têm úlceras, sofrem de nervosismo, de insônia, de dores, de irritação. Porque a ansiedade ela é prejudicial à saúde também. E diante disso, nós chegamos à conclusão que nenhum de nós pode ficar à mercê da ansiedade, deixar que ela te domine, que ela te tome. É você que precisa dominá-la. E caso contrário, caso você não domine, ou seja dominado, você vai viver o resto da sua vida sofrendo desse mal que afeta a sua alma. Agora, qual de nós pode dizer que nunca ficou ansioso, que nunca viveu uma situação assim de ansiedade? O terapeuta cristão, que escreve sobre família, mas também aborda esse assunto, Gary Collins, ele faz uma distinção entre a ansiedade normal e a ansiedade neurótica. E ele diz que a ansiedade normal, todos nós temos e precisamos ter, porque é uma reação natural diante das adversidades, diante dos perigos, diante das ameaças que nós sofremos. Mas a ansiedade neurótica é aquela que vem com sentimento exagerado de desespero, de medo, mesmo que aquele perigo não exista ou não vai existir. No entanto, seja qual for esse tipo de ansiedade, ou a normal, ou a neurótica, Deus providenciou meios de vencermos esses momentos. E nesse texto que nós lemos, Jesus então aqui apresenta algumas armas na luta contra a ansiedade. E a primeira arma que Jesus apresenta aqui na luta contra a ansiedade é escolher bem os seus tesouros. O que significa isso? Significa mudar o rumo do seu investimento, tirar o investimento das coisas e colocar o investimento em Deus. Isso é escolher bem os seus tesouros. Olha só o texto, verso 19 a 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, presta atenção nessa frase, nesse versículo, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O pastor Hernandes diz que o nosso problema não é a busca do prazer, mas é o contentamento com um prazer tão raso, um prazer tão pequeno. E aqui então Jesus está nos desafiando a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros que não sofrem, não perece também, a colocarmos o nosso dinheiro, os nossos bens, a nossa vida a serviço de Deus e do seu reino. Portanto, e para isso, nós precisamos escolher bem os nossos tesouros, porque segundo Jesus, o nosso coração acompanha os nossos tesouros. Então a grande questão disso é, onde é que está o nosso tesouro? Porque se estiver nas coisas, você então fará investimentos errados e viverá ansioso. Mas se o seu tesouro for colocado no reino de Deus, em Deus, você conseguirá então colocar o reino dele em primeiro lugar, e viverá então livre da ansiedade, e viverá uma vida plena, aquela vida que Jesus disse que traria a nós. E olha só o que Jesus disse a esse respeito: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus está dizendo aqui é que o seu coração segue os seus tesouros.
O que ele está dizendo aqui é que o seu coração vai seguir a sua escolha. Isso significa dizer que se o que você mais valoriza nesta vida tem a ver com os tesouros daqui da terra, coisas que em si mesmas não são ruins, são boas, pelas quais inclusive você deve ser grato ao Senhor porque deu essas coisas para você, mas ainda assim, se o seu horizonte inteiro é esse tesouro aqui na terra, é para lá que vai seu coração. E coração aqui não é no sentido romântico da palavra, mas é no sentido da sua totalidade, de todo o seu ser. Então, se os seus valores estão fincados apenas nas coisas desta terra, é para lá que vai o seu coração. É para lá que vão as suas emoções, é para lá que vão as suas forças, é para lá que vão as suas energias, é para lá que vai a sua criatividade, é para lá que vai o seu melhor tempo. No entanto, se o seu coração estiver nas coisas de Deus, no reino de Deus, é para lá também que vai o seu coração. Jesus afirmou isso. É para lá que vão suas emoções, é para lá que vão as suas forças, as suas energias, é para lá que vai a sua criatividade, é para lá que vai o seu melhor tempo também. E aí Jesus finaliza com esse texto belíssimo aqui desse capítulo, no verso 33, quando ele dá a conclusão de tudo aquilo que ele está falando naquele momento. Ele diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês almejam vos serão acrescentadas. Portanto, isso é essencial, escolher bem os nossos tesouros. Mas a segunda arma aqui, que Jesus apresenta na luta contra a ansiedade, é confiar que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades mais do que eu mesmo. Versos 30 a 32, diz assim: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Olha só agora, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, depois aqui de falar sobre a importância de juntar tesouros nos céus, depois de lembrar que o coração segue os nossos tesouros, depois de enfatizar que ninguém pode também servir a dois senhores, um pouco antes, quando eles não podem servir a Deus e a Mamon, depois de usar também os pássaros como exemplo do cuidado de Deus, Jesus então fala aqui sobre as inquietações da vida. E o que Jesus está dizendo aqui nesses versos é que, para que nós possamos viver a vida plena que Jesus ofereceu, nós precisamos confiar completamente que Deus conhece as nossas necessidades e confiar nele. Jesus está dizendo aqui que a fé, ou que a confiança, é o antídoto contra a ansiedade e o caminho também para uma vida plena. Porque Deus te conhece, Deus é seu Pai, Ele te ama e Ele sabe exatamente tudo o que você precisa. E Deus já nos deu muito mais coisas importantes do que bens materiais. Ele, na verdade, já nos deu tudo, Ele nos criou. A Bíblia diz que nele vivemos, nele existimos. É Ele que nos mantém, é Ele que mantém a nossa vida. Ele nos deu os dons, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ele nos deu o seu reino. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Lucas, Jesus diz, não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Ele deu o seu amor incondicional. Lá em Jeremias, você lê, capítulo 31, há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí, como fosse um imã. E Ele já nos deu o seu melhor, que é o seu Filho. E olha só que Paulo fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 8. Diz assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, por você e por mim, como não nos dará, juntamente com Ele, e gratuitamente, todas as coisas? Ou seja, se Ele já deu o maior, como Ele não vai dar o menor? Se Ele já nos deu tudo, como nos daria as pequenas coisas? E é Ele que nos protege, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 7 também. Nesse sermão do monte, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que pedirem.
Esse é o nosso Deus. E o nosso Deus é o Jeová Ruí, o Senhor que é o meu pastor. O Jeová Jirê, que é o Deus da minha provisão. O Jeová Shalom, que é o Deus da minha paz. Jeová Shammah é aquele Deus que está presente. É o Jeová Rafá, aquele que cura. É o Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira. E por isso, o profeta Isaías, lá no capítulo 49, Deus fala através dele, dizendo o seguinte: haverá uma mãe que possa esquecer o seu filho que gerou? Mesmo que isso aconteça, ou seja, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus sabe do que você precisa. Deus conhece a sua necessidade. E além disso, a palavra de Deus nos diz para vencermos essa ansiedade com oração, orando. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, capítulo 4. Diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando olhamos a vida nessa perspectiva de Deus, quando alimentamos os nossos sentimentos dessa verdade que Deus conhece as nossas necessidades e Ele supre essas necessidades, então a paz de Deus, segundo o texto bíblico aqui, inunda a nossa alma e guarda também o nosso coração. Então lute contra a ansiedade, na certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus conhece as suas necessidades e Ele supre essas necessidades, é Ele mesmo que cuida delas. E esta outra arma que Jesus apresenta aqui. Mas uma terceira arma que Jesus apresenta aqui na luta contra a ansiedade é entender que quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Essa frase nós ouvimos várias e várias vezes nos congressos que nós tivemos com o pastor Paulo. E olha só o verso 33, acompanha a leitura comigo, o verso 33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui nós temos então uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, é colocar o Senhor no topo da nossa agenda, na primeira parte da nossa agenda, é colocar os interesses de Deus e não os nossos, para ocupar a nossa mente e o nosso coração. Então nós somos desafiados aqui nesta ordem de colocar Deus como absoluto em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lazer, em tudo que fazemos, em tudo mesmo. Essa é a ordem. E aí vem a promessa. A promessa é que quando nós fazemos isso, nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Jesus diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que o amam. Olha só esse texto magnífico de Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, quando você cuida das coisas de Deus, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que Ele vai cuidar das suas coisas. Quando você coloca o Senhor como absoluto, como primeiro lugar na sua vida, pode descansar em paz, pode ficar tranquilo, ou tranquila, que Deus tem o compromisso de cuidar das suas coisas também. Então coloque todas as coisas, sejam pequenas ou grandes, diante do Senhor, porque Ele cuida dessas coisas. E essa é a terceira arma na luta contra a ansiedade. Mas a quarta arma que Jesus apresenta aqui na luta contra a ansiedade é viver um dia de cada vez, ou seja, não sofrer por antecipação. Nós temos essa tendência humana de sofrer por antecipação. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Presta atenção. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como eu disse no início, a ansiedade é você se ocupar antecipadamente de coisa que ainda não aconteceu. É você sofrer antecipadamente com coisas que podem não acontecer. É você deixar de viver o hoje com medo do amanhã, preocupado com o amanhã. É você não viver a intensidade do dia de hoje, porque está com medo do amanhã, com medo de alguma situação amanhã. E Jesus usa aqui a mesma palavra que Ele usou para descrever a atitude de Marta, quando Ele vai na casa de Marta e Maria. Quando Ele chega lá e Marta está atarefada, ocupada, e Maria está ali junto a Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus.
ali aprendendo com Jesus, desfrutando daquele momento. Era um momento significativo, um momento ímpar. Jesus está na casa delas. E Maria então aproveita aquele momento, se junta perto, e Marta está lá correndo, fazendo as coisas que tinham que fazer certamente. Mas tinha um tempo certo. E aí Marta pede, Senhor, manda que Maria venha me ajudar. E Jesus então olha para Marta e diz, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. No entanto, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Jesus está falando aqui da inquietação, ou seja, da preocupação que assola a nossa alma, que entra na nossa vida. E na sequência desse texto que eu li anteriormente, Jesus, basta para cada dia o seu próprio mal, ou seja, não sofra por antecipação, não se angustie por antecipação, não se entristeça por antecipação, não se lamente por antecipação, não chore por antecipação. Meus irmãos, entendam uma coisa importante, cada dia já tem uma carga suficiente de dificuldades a serem enfrentadas. Por que enfrentar o amanhã? Por que antecipar dores que ainda não são, quando pode ser que essas coisas não acontecerão? Por que antecipar o sofrimento que ainda não veio, quando pode ser que esse sofrimento não venha? Por que ficar tristes com coisas que ainda não aconteceram, quando pode ser que essas coisas nunca acontecerão? Por que se angustiar antecipadamente com coisas que ainda não vieram, quando pode ser que essas coisas nunca virão? Inclusive foram essas palavras de Jesus aqui, nesses textos, que servem ainda de inspiração para os programas de 12 passos, que muitos órgãos usam, como o AA, como o NA, como nós usamos também no Celebrando a Recuperação, onde existe Celebrando a Recuperação. Nesses programas, então, esse princípio de Jesus foi traduzido por uma frase, quando ele diz, limpo só por hoje, numa outra situação, mas falando do hoje. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que não há vantagem nenhuma para nós, para a nossa vida, tentar antecipar algum cuidado do dia de amanhã, porque isso vai produzir uma mente inquieta. Porque, na verdade, a grande verdade é que você não pode fazer nada pelo amanhã, nada pelo problema do amanhã. Agora, o que fazer quando, mesmo conhecendo isso na mente, nós não conseguimos trazer isso para o coração, para a prática? Só tem um jeito, e Pedro fala sobre esse jeito. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Pedro diz que quando nós não conseguimos fazer isso, quando nós ainda vivemos o problema do amanhã, as inquietações do amanhã, Pedro diz assim, deixe com Jesus as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com vocês. Então, entrega a Jesus. Então, se você quer viver nesse mundo agitado, com o coração em paz, se você quer viver nesse mundo de Marta, mas com o coração de Maria, você precisa decidir viver um dia de cada vez, não sofrer por antecipação, viver uma hora de cada vez, confiando e entregando todas as coisas aos cuidados do Senhor. Mas também a quinta e última arma na luta contra a ansiedade é confiar na provisão de Deus. Olha, 2 textos que eu vou ler, Mateus e depois Provérbios. Mateus 6, o verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. E olha só o provérbio, Salomão diz em Provérbios 16, verso 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, o que você faz? Onde você trabalha? O que você faz no seu dia a dia? Consagre ao Senhor. É um passeio, consagre ao Senhor. É um trabalho, consagre ao Senhor. É uma missão, consagre ao Senhor. E aqui então está a forma de você garantir o sucesso para a sua caminhada, para a sua vida. E nesse versículo aqui de Provérbios, nós então encontramos aqui essa promessa de Deus, que garante sucesso para os nossos planos. Mas como toda promessa de Deus também, toda promessa encontrada na Bíblia, sempre há uma condição para que ela aconteça. Nesse caso aqui, a condição é, consagre ao Senhor tudo que nós fazemos. É consagrar ao Senhor. Talvez os seus planos não estão sendo bem-sucedidos, porque não houve ainda a consagração daquilo que você faz ao Senhor. E grande parte do nosso esgotamento físico, mental, vem daquela preocupação de que se nós trabalharmos muito, dermos duro na vida, nós teremos todas as nossas necessidades materiais satisfeitas. E Jesus disse aqui que isso reflete a pequenez da nossa fé.
E aí ele nos ensinou sobre isso. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está fazendo uma comparação. Olha, a vida é mais importante do que aquilo que você veste. O seu corpo é mais importante do que aquilo que você come também. Mas nós vivemos num tempo onde a mídia, a sociedade de consumo, elas fazem com que nós nos esforcemos para ter coisas. Nos tentam nos dizer que nós precisamos daquela coisa, quando na verdade nós não precisamos. As propagandas fazem isso. E algumas vezes nós caímos nesse engodo, nós caímos nessa armadilha. E aí compramos aquilo que nós não precisamos e criamos dívidas. E essas dívidas então vão produzir esgotamento na nossa vida. Porque nós caímos numa armadilha do consumismo. E Jesus está falando que isso não é necessário. Existe até uma teologia chamada teologia da prosperidade, que na verdade é um culto, um verdadeiro culto à prosperidade. Mas Jesus nos ensina lá em Lucas, que a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Aí Paulo, entendendo tudo isso, Paulo, um missionário, que abriu mão de muitas coisas, lá em Filipenses, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então Deus sustenta a cada um de nós. Ele sabe que você precisa, como eu disse, Ele dá o necessário. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie na provisão de Deus. Agora presta atenção uma coisa: depender de Deus não é sinônimo de conformismo. Não é sinônimo de você cruzar os braços e não fazer nada, porque você só vai depender de Deus, Deus vai te suprir. Não é assim. Não é dessa forma. Você tem que agir também, tem que fazer a sua parte. E tudo que é impossível para você, é possível para Deus, a Bíblia diz. Tudo que parece impossível, a mim, a você, para Deus é possível. Outra coisa com relação à provisão de Deus, é que Ele age sempre de acordo com o tempo dEle, na agenda dEle. Ele jamais chega atrasado. Pode até parecer que Deus se esqueceu de você, que você está vivendo uma vida dura, porque Deus se esqueceu de você, mas Ele jamais te abandona. Lá em Hebreus capítulo 13 fala sobre isso, diz assim: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Então, na hora certa, na medida certa, Ele vai te suprir. Pode ficar tranquilo. Pode, portanto, confiar na provisão de Deus. Como eu disse aqui o texto de 1 Pedro: lancem sobre Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre Cristo é deixar todas as coisas no cuidado de Deus. Agora, diante de toda essa explanação que nós ouvimos aqui sobre a ansiedade, aquilo que Deus faz, surgem algumas perguntas. A primeira pergunta é essa: é possível viver sem ansiedade? E a segunda pergunta: é possível, de fato, viver neste tempo de hoje, com todas as cargas, com todos os desafios que nós temos hoje, é possível viver essa vida abundante que Jesus oferece? A resposta é sim, é possível. Mas todas as coisas não acontecem aleatoriamente, não acontecem em ação nossa. É preciso nós usarmos essas armas que Jesus nos apresenta aqui. É preciso escolher bem os nossos tesouros, sabendo que o nosso coração vai acompanhar o nosso tesouro. É preciso confiar que Deus conhece todas as nossas necessidades. É preciso entender que quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuida das nossas. É preciso viver um dia de cada vez, não sofrer por antecipação, e é preciso também confiar na provisão de Deus. Eu quero encerrar essa palavra lendo Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7. Acompanhe a leitura aí comigo. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.